dia, pessoal. Vamos abrir uma live com a doutora Ângela Guimarães. Deixa eu convidá-la aqui. Bom Olá, dia, doutora. Seja bem-vinda. bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Fabiane, eu sou a hostess dessa reunião. Sou aluna de auditoria da Faculdade LS. Já temos alguns alunos online. Eu vou me apresentar e em seguida eu passo a palavra para você, tá ok? Combinado. Bom, meu nome é Fabiane, eu sou graduada em enfermagem há 10 anos, trabalho na área de esterilização, centro cirúrgico, segurança do paciente e segurança do trabalhador. Já tem 5 anos focada nessa área. Estou concluindo a auditoria no final do ano agora, na Faculdade LS. Queremos dar as boas-vindas em nome de todos os alunos, os coordenadores, agradecer a sua presença aqui nesse sábado de manhã. E o tema do nossa fala aqui hoje vai ser a vivência, né, em tempos de pandemia. Eu gostaria que você se apresentasse e pode começar. Muito obrigada pela presença. Ótimo. Só uma perguntinha antes de eu me apresentar. Você pode ir olhando o tempo, que eu esqueci de trazer um relógio. Você me avisa, né? Quando o nosso tempo estiver Sim, apertado. sim, Tá, combinado. Só para eu ficar mais sim. relaxada. Então, vamos lá. Meu nome é Ângela Guimarães. Eu sou psicóloga. Me formei no CEUB. Formada há 7 anos já. Trabalho na área clínica. Também sou neuropsicóloga e tenho especialidade em avaliação psicológica. E eu achei essa temática muito interessante. No início da quarentena, eu fiz uma live com outra amiga minha, psicóloga, e nós falamos sobre a necessidade de ter uma rotina organizadora para diminuir a nossa angústia durante a pandemia. Quando eu recebi esse convite para vir aqui hoje, eu fiquei assim, ok, falei da pandemia, da quarentena, mas e o pós, né? O que que acontece? O que que vai acontecer depois? E eu acho que as pessoas, a gente ainda está cogitando hipóteses, a gente está criando possibilidades, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser. A gente ainda está nesse período, muitas pessoas lidam de várias formas, e aí eu trouxe alguns pontos para a gente poder ir conversando. Eu já posso ir começar, ou você quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Pode começar. Eu tenho uma pergunta aqui inicial, eu gostaria que você respondesse. Como a sua especialização é neuropsicologia, né? Qual é a visão que a senhora tem, senhora não, que você é uma jovem, em relação à psicologia tradicional? Qual é a contribuição da neuropsicologia com relação à psicologia tradicional? Tá, seria a diferença das duas que você gostaria de saber? Sim, Tá. A neuropsicologia, ela é uma forma. Você primeiro faz a psicologia, né? E aí você faz como uma pós-graduação mesmo a neuro. A neuro, a diferença dela para a psicologia é que ela vai sempre trazer a neurociência junto. Ou seja, a gente vai tentar entender quais são as funções cerebrais e o que essas funções estão relacionadas ao comportamento do ser humano. Agora, quando você fala em psicologia clássica, aí a gente vai ter que pensar primeiro qual área da psicologia? Seria a clínica? Porque aí teria psicologia hospitalar, a escolar, a organizacional, então tem várias áreas dentro da psicologia. E além disso, ainda tem as abordagens dentro da psicologia de como enxergar esse sujeito. Né? Então a gente vai pensar em psicanálise comportamental, que hoje o pessoal fala muito, TCC, que é teoria cognitivo comportamental, tem a Gestalt, tem a transpessoal. Então, são vários tipos de abordagem que o psicólogo pode utilizar para enxergar esse sujeito. No meu caso, eu utilizo a psicanálise quando eu vou falar de clínica, quando eu vou enxergar esse paciente num consultório. A neuro, eu já uso mais para avaliações. Então, o paciente chega com alguma dúvida em relação ao aprendizado dele. Ele não está aprendendo tão bem na escola. A gente vai fazer uma avaliação para entender como que está a inteligência dele, a atenção, a memória, o raciocínio, o emocional. Então, a gente faz a gente utiliza uma bateria de instrumentos para avaliar esse sujeito e dar uma resposta no final para ele do que ele pode fazer de tratamento. Uma terapia, uma estimulação cognitiva, ir para o psiquiatra, ir para o neuro. Então, a avaliação neuro, a gente vai dar um norte para esse paciente. Mas dentro da neuro, você pode trabalhar também com a reabilitação. E aí são casos, por exemplo, de pessoas que vão
que tem um idoso que está com perda de memória, ele pode achar que está com demência, ele vai para o neuropsicólogo para ver isso, entendeu? Só que o que acontece, só pela curiosidade, né? Muitos neuros acabam se formando em TCC, que é uma abordagem muito próxima em termos de teoria da neuropsicologia. E aí eles utilizam também essa abordagem da psicologia para unir com a neuro e aí dar respostas para esse paciente fazer algum tratamento. Como eu uso a psicanálise, que é aquele divã, aquela... Tá travando? O pessoal tá falando que tá travando. Tá travado. O áudio está travado ou o vídeo? Se puder Alguém tentar. pode dar um retorno para a gente? Aqui está normal, o pessoal já está sinalizando que está normal. Voltei. Eu Ok. tentei mostrar, tentei colocar no Wi-Fi, mas acho que é melhor o 4G mesmo. Bom, então vou continuar. Então, a diferença da neuro para a psicologia... Voltou? Voltou. Voltou, tá bom. Então, a diferença da neuro para a psicologia são essas, assim, a abordagem que você vai usar para olhar o ser humano mesmo. Ok. Deu para tirar as dúvidas? Ficou alguma? Certo. Então, a primeira coisa que eu trouxe para a gente falar hoje são os sentimentos mais comuns que a gente percebe aparecerem durante a quarentena, aparecerem durante uma crise, né, grande, assim. Eu não sei você, Fabiane, mas no início da quarentena, a primeira coisa que eu senti foi um medo, claramente, por desconhecimento, de não saber o que estava acontecendo, né? Como é que era esse vírus, o que a gente podia fazer para se preservar. Então, primeiro vem o medo, depois pode vir uma sensação de não liberdade, né? Depois de um tempo você fica, tem que ficar em casa. Ansiedade muito grande, né? Muita ansiedade, depressão também apareceu muito, né? Sim. Angústia mesmo, incertezas de não saber o que o futuro traz e nem o presente a gente está sabendo como é que é esse pós, então. E nem o aqui e agora as pessoas estão conseguindo lidar com isso, né? Ó, tem uma pergunta aqui no chat perguntando, doutora Ângela, se as pessoas estão sofrendo mais psicologicamente na quarentena. Eu já tinha feito realmente essa pergunta aqui. E qual é o público mais vulnerável, na sua opinião? Ou todos estamos vulneráveis? Tá. Eu acredito que todos estamos vulneráveis, mas, por exemplo, idosos que já têm a tendência de estarem mais isolados por conta da nossa cultura, eles podem vir a sentir mais, né? Já são pessoas que naturalmente estão isoladas socialmente, quando vê a quarentena tiveram que se isolar mais, ainda mais pelo fato de serem pessoas de risco, né? Pessoas que já têm um perfil mais Travou? Não, né? Não, pode Tá. seguir. Que eu tô ouvindo o eco, eu fiquei assim. Então, pessoas que têm um perfil mais obsessivo, que são mais preocupadas naturalmente, ou que já têm um perfil mais paranoico em relação às coisas, eles podem vir a sofrer mais porque isso vai potencializar. Mas eles já têm esses traços de personalidade que potencializam com o momento. E tudo vai depender de como você lida e como você se adapta ao meio. Então, assim, não diria que tem um público específico, eu vou falar assim, não, um adulto vai sofrer menos do que um idoso. Depende. Depende se ele já tinha alguma problemática antes, se ele já tinha algum transtorno mental antes, se ele já tomava medicamento antes, né? Então, pessoas que já estavam em processos depressivos, ansiosos, que já estavam tendo insônia, por exemplo, e esse momento só vai potencializar esses sintomas que já existiam lá. Então, o que a gente precisa observar é como você estava antes da quarentena, se algumas coisas apareceram durante a quarentena ou se só foram potencializadas, para a gente começar a tratar e não ficar postergando e deixando mais para frente esse tratamento. E aí sim pode trazer mais danos do que se a gente tratar logo de início, né? Então, questões também que eu vejo nessa quarentena
é que tem pessoas também que vão negar que ela existe, né? Vão negar que o vírus existe. É Então, verdade. muita gente não vai usar máscara, não vou pegar isso nunca, isso não vai acontecer comigo, eu não sou do grupo de risco, então não tem problema, vou sair na rua. Só que isso é uma forma também, um mecanismo de defesa que a gente tem para lidar com a angústia. A angústia é tão grande que é mais fácil a gente falar que aquilo não existe e criar toda uma teoria fantasiosa de que é uma conspiração, do que ter que lidar com a realidade ali. Então, cada pessoa com o seu perfil psicológico vai lidar de uma forma. É porque, a meu ver, a questão da negação, ela produz um conforto psicológico em quem está acreditando nisso, né? Eu estou confortável dentro da minha teoria, mas não é bem assim. Surgiu outra pergunta aqui, doutora, a respeito dos meios que a gente pode usar, as válvulas de escape, para que a gente tenha uma qualidade de vida, um conforto mental melhor durante a pandemia. Tem alguma receitinha para isso? Eu tenho praticado meditação e está dando certo. Que coisa boa! Eu diria que, de início, uma rotina organizada. Por mais que a gente não tenha mais a nossa rotina anterior à quarentena, e se a gente está em isolamento dentro de casa e muitas pessoas estão em home office ou estão com aula online e precisam ficar muito tempo em casa, montar uma rotina. Igual, por exemplo, você está fazendo meditação, então quantas vezes por dia você medita? Medita todos os dias. Então, eu vou me propor meditar 3 vezes por semana. Então, manter uma cadência de atividades faz a gente se manter. A gente pensa que a gente está ativo ali, a gente está produzindo, e ao mesmo tempo dá aquele conforto de, não, tem algo que está normal, que eu vou acordar no dia seguinte e já sei o que vai acontecer. Então, vou dormir no horário X, vou acordar no horário Y. Então, dormir bem é importante. Fazer uma atividade física dentro do possível, se as pessoas ainda não têm coragem ainda de ir para uma academia ou sair, fazer em casa, isso é importante. A alimentação vai fazer diferença. Uma coisa que me preocupou muito foi o aumento de álcool durante essa quarentena, né? Muitas pessoas que é uma válvula de escape, mas que não é muito produtivo, né? Não é muito funcional nesse sentido. A gente relaxa, mas a longo prazo pode ter ali, acabar virando um alcoolismo. Problemas futuros, é verdade. Exatamente. E a questão da aprendizagem, qual é a sua percepção em relação a essa aprendizagem virtual? Porque as escolas, as faculdades, elas tiveram que se adaptar nesse momento, né? Inclusive, eu tenho uma criança em fase de alfabetização em casa e eu tenho usado a pedagogia tradicional, com as questões escritas, cartilha, que para ele tem funcionado melhor que o ambiente virtual, talvez pela questão da idade. Certo. Aí é muito complicado no sentido de que cada pessoa vai aprender de uma forma, né? E agora os pais estão tendo mais chances de ver como esses filhos aprendem. Até se essa escola é adequada para essa criança. Então, acho um momento muito importante dos pais acompanharem de perto. Eu sei que é cansativo, mas acompanhar de perto essa aprendizagem para ver se essa criança está retendo essas informações ou não, até para pensar em possibilidades. Ver se tem alguma dificuldade que ainda não estava conseguindo enxergar, porque na escola, com tantas crianças na mesma sala de aula, fica difícil o professor acompanhar todo mundo. Então, eu estou vendo, assim, colegas que estão atendendo crianças que os pais já estão percebendo dificuldades escolares, e aí esses pais já estão querendo fazer o quê? Uma avaliação para ver o que está acontecendo. Então, dentro de casa, a gente tem a possibilidade de ver melhor isso. O interessante é que você, com o seu filho, já entendeu a forma que ele aprende. Então, se ele está se beneficiando dessa forma, continue. Então, o ideal é a gente achar uma forma que é melhor para reter essas informações e apostar nela. Uma das coisas que eu percebi era assim, na minha época, estudar era ler um texto, fazer um resumo, aí você lia o resumo do resumo, aí ficava fazendo aquela coisa, né? O tempo todo lendo resumo de resumo. Para mim, funcionou. Só que para algumas pessoas não funcionam. Então, elas aprendem mais de forma auditiva. Então, algumas pessoas vão se beneficiar da aula online, no sentido de estar ali escutando o professor. Mas aí vem outras questões, por exemplo, quanto tempo que as aulas estão durando, se está sendo mais cansativo. Eu percebo que as crianças estão tendo mais tarefas para fazer.
já que o professor não consegue ver a participação em sala de aula e ele precisa avaliar esse aluno, ele precisa ficar passando um monte de atividade. Então, me parece que está sendo mais cansativo esse aprendizado em casa do que seria na escola. Só que tem pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar. Pelo que eu sei, parece que a partir de segunda-feira, as escolas aqui em Brasília, pelo menos, não sei se em todos os estados, eles vão vão dar a possibilidade de aula híbrida, né? Você escolhe se você quer uma aula online ou se você vai querer também uma aula particular, isso nas escolas. E aí, provavelmente, vão ter crianças que vão optar pelo presencial mesmo. Mas a aprendizagem é única, cada pessoa aprende de um jeito. Isso é que é o difícil, porque quando a gente vai massificar a aprendizagem, a gente perde muitos elementos, né? Concordo e acho que é uma experiência única. Ninguém tem meios de mensurar isso e a gente não deve comparar uma criança com outra. Tem uma pergunta da Balaio da Drica aqui no chat. Ela está perguntando, agora é para vocês, psicólogos, como é que vocês conseguem se equilibrar para tratar esse volume de atendimento da pandemia, porque aumentou, né, significativamente. A mesma coisa que a gente fala para vocês fazerem é o que a gente tenta fazer também. O que eu percebi na questão do trabalho? Eu acho muito mais cansativo o atendimento online. Primeiro porque eu já tenho enxaqueca. Então, ficar o tempo todo no celular já me irrita, né? Já dói minha vista, já fico com dor de cabeça. Segundo, que você já tem uma preocupação pela ferramenta, de ter que ficar carregando o celular, a internet vai cair, não vai cair, estou ouvindo meu paciente ou não. Isso desgasta a gente mais ainda no nosso atendimento, porque a gente tem que ter uma atenção difusa, né? A gente tem que observar muitas coisas, não é só escutar o paciente. Então, você tem que tentar ver o paciente, escutar o paciente, ver se a internet está boa. Quando ele faz um silêncio, você não sabe se foi a conexão que caiu ou se é um silêncio necessário, reflexivo. E aí você fica na dúvida. E aí, às vezes, o tratamento, ele fica, na minha opinião, ele é diferente do tratamento presencial, né? Então, essa foi a primeira coisa que eu percebi que os meus colegas e eu começamos a ter uma certa dificuldade no nosso trabalho. Então, o que eu sugiro para esses psicólogos, no caso? Ou espaçar esses pacientes, diminuir um pouco essa carga, em vez de atender muitas pessoas de uma vez só, colocar mais espaçado durante a semana mesmo, tentar dividir isso. O ambiente de trabalho tem que ser diferente do ambiente que você vai dormir. Então, um escritório, uma mesa que está em algum lugar da sua casa que não seja o seu quarto. Porque se você mistura esses ambientes, você fica muito cansado. Porque no lugar que você trabalha, você também descansa, né? Não tem como. Então, a gente também precisa tomar esse cuidado. E essa rotina organizadora. E além disso, eu colocaria uma outra coisa que eu achei muito importante, que é tentar sair das redes. Porque como a gente começou a vir muito para a rede, a gente está o tempo todo conectado com alguém, isso cansa mentalmente. Então, a primeira coisa que eu fiz na quarentena foi tirar todas as notificações de todos os meus aplicativos. Falei, gente, não quero ver, eu só vou ver quando eu entrar no aplicativo e eu quiser ver se alguém falou comigo. Porque se ficar o tempo todo ali, já é minha ferramenta de trabalho. Então, eu já estou trabalhando, ainda vão ficar mandando mensagem ali, eu nunca vou sair desse. Verdade. E é cansativo, né? Eu também fiz isso. Eu silenciei as notificações porque a gente fica extremamente ansioso cada vez que o aplicativo apita, né? Então você vai trabalhar dentro da sua agenda e não na agenda do outro, porque se alguém te chama, você entra na agenda dele e a gente tem o tempo para cumprir aquilo. Um outro comentário muito importante que eu considerei na sua fala foi a questão de dividir os ambientes, que isso serve também para o home office. Aqui em casa eu já tenho um ambiente separado de trabalho, porque trabalhar no quarto ou trabalhar em algum lugar que serviria de descanso deixa a nossa mente muito cansada mesmo. E quando você migra do ambiente de trabalho para o ambiente de descanso, seu cérebro entende que é o momento de parar e acalmar um pouquinho. Exatamente. Muito pertinente a sua fala, doutora. Obrigada por essa contribuição. E claro, vou até aproveitar também e já falar da questão da psicoterapia. Eu acho que esse é o momento que a gente entra em contato com as nossas questões diretamente, por a gente estar muito tempo conosco, sem sair, porque quando a gente podia sair de casa,
a gente estava estressado, a gente estava com alguma dificuldade de relacionamento dentro de casa, ou então, gente, eu só quero dar uma esparecida, você tinha para onde ir. Esse lugar de descanso do cérebro, né? Vou para um bar, vou para um lago, vou para uma praia, sei lá, vou para algum lugar ver um amigo. E a gente não tem muito isso em isolamento. E aí a importância do autoconhecimento, da gente entender o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, para tentar lidar da melhor forma possível. E isso vai manter a nossa saúde mental. Porque muitas vezes vem sintomas que a gente não entende de onde é. Então a gente precisa parar, respirar, pensar. Por que eu estou ansiosa? Será que necessariamente é a quarentena? Às vezes não é nem a quarentena, é porque eu estou num ambiente com a minha família que está gerando conflitos nessas relações e isso está me gerando ansiedade. E aí eu preciso o quê? Tentar resolver essas relações. Então, quanto a psicoterapia nesse momento é importante nessa quarentena e também no pós. Eu acho que vai vir uma demanda muito grande no pós, porque tem muitas pessoas também que não gostam desse atendimento online, desse trabalho online. Tem pessoas que não vão se sentir à vontade em casa de falar, mesmo que você vá para um quarto, você vai ficar, será que meu esposo vai ouvir o que eu estou falando? Será que minha mãe vai ouvir? Né? Então, tem gente que não se adapta ao atendimento online. Já está voltando esse atendimento presencial por conta disso. Bom, tá, pode falar. qual a sua percepção, doutora Ângela, com relação ao preconceito ao tratamento psicológico? Ainda existe na sua visão? Porque, assim, a geração de 30, 40 anos atrás tinha um preconceito realmente com relação aos psicólogos e aos psiquiatras. Na sua opinião, isso já está sendo vencido? Eu vejo dois movimentos. Eu consigo observar muitas pessoas que já aderiram e que já entendem o benefício, mas eu ainda vejo pessoas que têm esse preconceito. E o que eu acho interessante é que o psiquiatra, na minha percepção, na minha vivência, o preconceito é um pouco menor só pelo fato dele ser médico, que é um Nomenclatura. Isso, é um médico que vai tratar e vai me dar um remédio. Né? Isso tampa um pouco a angústia, porque ele já está no papel daquele cuidador que a gente sempre colocou como médico. Né? Agora, o psicólogo, que ainda não está muito bem quisto nessa parte de ser um profissional que vai ajudar você a se cuidar, ainda associam muito aos manicômios, né? As casas de internação, aos CAPs e tudo mais. Então, como associa a saúde mental à loucura, que esse é um termo que a gente também já está querendo tirar aí há muito tempo, ainda existe um preconceito. E o que eu acho difícil de quebrar esse preconceito na psicologia é que a psicoterapia ela é uma experiência única. É igual a aprendizagem que a gente estava falando. Então, se você for para uma terapia com uma psicóloga X, você vai ter uma experiência. Se for para uma terapia com uma psicóloga Y, você vai ter outra experiência. Mesmo que elas tenham a mesma linha de pensamento, vão ser experiências diferentes, porque são relações. São pessoas diferentes. Isso. E aí, como você mostra para as pessoas a importância dessa relação, sendo que você só sabe a importância dessa relação vivendo a relação. Então, é difícil você mostrar que é uma experiência. Então, muitos de primeira viagem vêm com a ideia médica, falando assim, eu vou vir aqui nessa primeira consulta, vou falar o que eu estou sentindo e você vai me tratar. E é só uma sessão. Não, não é uma sessão, são várias sessões. Aí você tem que explicar como que funciona esse trabalho. Muitos pacientes não dão conta de ficar ali, porque você vai mexer em coisas que angustiam. Então, você tem que ter coragem para fazer uma terapia. Não é todo mundo que dá conta. São as dores da alma, né? Que a gente não quer remexer muito nisso. Exatamente. E aí eu brinco que é prazeroso, mas também é difícil. É uma relação de amor e ódio que a gente tem pelo psicólogo. É desse jeito. E uma questão também que eu tinha pensado em falar hoje é o quanto as crenças que a gente estava trazendo do nosso mundo antes da quarentena precisam mudar para o pós-quarentena. A vida, né, o capitalismo, que quer gerar lucro, que acha que o que importa é você ter. Eu tenho que ter um carro, tenho que ter uma casa, tenho que ter isso, isso e aquilo, gerava uma necessidade da gente produzir muito. Não, a gente tem que trabalhar para produzir, porque a gente tem que ter dinheiro para pagar as contas, para poder ter as coisas.
E agora, na quarentena, isso dá uma baixa, porque você fala assim, mas por que eu tinha que produzir tanto para comprar algo, sendo que tudo que eu tenho aqui na minha casa? Isso falando de pessoas como nós, que são privilegiadas, que têm uma casa para ficar, né, que tem uma estrutura, claro. E aí você começa a questionar o quanto se o estilo de vida que você estava tendo é o estilo de vida que você quer ter a partir daí. E aí, a gente É falando verdade. de psicoterapia, ela entra nesse meiozinho de fazer você pensar que tipo de vida você está tendo, se você realmente quer ter esse tipo de vida e o que você quer mudar para sua vida. Doutora Ângela, aqui no chat, a Drica, o balaio da Drica falou que a psicoterapia deveria ser indicada a todos, porque fazendo a gente encontra os nossos pontos de equilíbrio. E tem uma outra pergunta também do Rogério, em que ele coloca a questão da hipnose. Se na sua visão a hipnose funciona e se ela pode ser um meio auxiliar de tratamento. Ótima pergunta. Eu não tenho muito conhecimento sobre a hipnose, mas hoje a hipnose que eu mais conheço chama hipnose ericksoniana. Então, é uma metodologia da hipnose. Então, acredito que existam vários tipos de metodologia. E a ideia da hipnose, pelo que eu estudei muito pouco, é você conseguir resgatar coisas de forma acelerada, né? Então, em vez de você ficar numa terapia verbal ali, só no fala, 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 e aí você deixa a associação livre, e aí isso demora mais tempo, a hipnose é uma técnica pontual para fazer vir coisas mais rápido. Então, como metodologia, é interessante, mas isso não vai descartar o fato de que você vai ter que falar sobre as coisas. Então, o profissional vai usar a hipnose, mas você ainda vai ter o processo relacional. Então, você ainda vai ter que falar, você ainda vai ter que elaborar. Não é só trazer um conteúdo e deixar ele ali. Ah, eu trouxe para a consciência algum conteúdo e agora eu vou lidar com ela. Como que eu vou lidar com ela? Vamos falar sobre isso. Né? Então, vamos supor que com a hipnose venha uma cena traumática que você estava inconscientemente acobertando. Se o profissional só faz a hipnose e deixa você ir embora e não te ajuda a entender essa cena traumática, você vai sair com um buraco gigante. Aí você pode sair mais desestruturado da terapia do que estruturado. Então, se o Rogério tiver interesse em fazer, né, em ser submetido, eu conheço um perfil, eu posso estar indicando para vocês depois, que é uma pessoa que eu confio, ele dá cursos, né, psicólogo, ele atende com a hipnose ericksoniana. Então, você tem que saber com quem você está fazendo e tomar muito cuidado, que tem aquelas pessoas que falam assim, ah, eu quero fazer uma terapia de regressão, né, eu quero resgatar coisas. Tá, mas o que é a regressão? É resgatar essas cenas traumáticas e lidar com elas, e aprender a lidar com elas, ou também tem algum tipo de... Porque tem a regressão de pessoas que acreditam em vidas passadas, aí eles falam, ah, não, é que eu quero voltar ainda mais, eu quero voltar lá para trás. E aí eu acho um pouco difícil, assim, né? Você tem que estar muito preparado para lidar com essas coisas. Olha, se a gente não está dando conta nem dessa vida, quem dirá das passadas? Eu Vamos com prefiro não. calma, né? Vamos devagar. A Drica está comentando. Penso que a hipnose é uma faca de dois gumes, extremamente delicado. É essa questão mesmo. A gente traz à tona dores muito intensas que, de repente, nós não temos capacidade de lidar. Se você não tiver uma orientação, uma estrutura psicológica, você não vai conseguir lidar com aquilo no presente. Exatamente. E aí fazer com uma pessoa que você realmente confie e no momento que você esteja forte para isso, né, emocionalmente. Exato. Eu queria também fazer uma pergunta em relação ao envelhecimento cognitivo. Ele acomete somente os idosos ou qualquer pessoa pode ser acometida desse envelhecimento? Tá. O envelhecimento, existe um envelhecimento que a gente chama de envelhecimento normal, então todo mundo vai passar por uma queda cognitiva. Aí depende do autor, mas em torno dos nossos 25 anos, até os nossos 25 anos, a gente ainda está numa curva ascendente, a gente ainda está ali desenvolvendo todas as nossas capacidades cognitivas. Quando chega nos 25 anos, já começa a decair. Com 25 anos, a gente já começa a ter perdas cognitivas. Então, ali já está acontecendo um envelhecimento. Então, todo mundo vai ser acometido por esse envelhecimento cognitivo. Mas é o envelhecimento dentro da normalidade, que é natural, até porque, organicamente,
o cérebro vai se modificando, a gente vai perdendo neurônios durante a nossa vida, dependendo dos nossos hábitos, a gente acelera essa perda de neurônio, né? Como a gente sabe, o uso de drogas, álcool, isso vai acelerar essa perda. Mas, quando a gente vai fazer essa distinção, trazendo a neuropsicologia, a gente vai ter que entender o que é o envelhecimento normal e o que seria o envelhecimento já patológico. Que aí a gente entraria nas demências, por exemplo. E aí é uma pessoa que está com 60 anos, por exemplo, vamos supor, mas que já tem uma perda cognitiva como se fosse um idoso de 80. Então, ele está com uma capacidade cognitiva de um idoso de 80, sendo que ele tem 60. Então, a perda é muito grande. Então, todo mundo passa por isso. A partir dos 25 anos, mais ou menos, a gente já está tendo essa perda cognitiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a adquirir outras funções que vão auxiliar a gente nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Por exemplo, nossa capacidade de julgamento, nossa capacidade crítica. Isso vai aumentando conforme a gente vai tendo experiência na vida, né? A capacidade de resolução de problemas. Então, algumas funções a gente vai potencializar com a idade e outras vão decair. E as que decaem geralmente é a atenção, memória. Por isso que a gente fica, qual é aquela palavra mesmo? Dá uns gaps, assim, dá umas esquecidinhas, mas é normal. Eu já estou assim. Mas é normal. Tem alguma maneira de mensurar isso, nosso envelhecimento cognitivo, essa perda de funções? Tem um instrumento? Tem. Aí a gente vai aplicar testes de inteligência para a gente ver exatamente raciocínio abstrato, raciocínio lógico, raciocínio verbal, atenção, memória. E aí lembrando, na verdade, pontuando que cada uma dessas estruturas, né, desses fatores que a gente avalia, existem subfatores dentro. Então, quando a gente fala de atenção, existem vários tipos de atenção. Então, a gente avalia todos os tipos de atenção. A gente fala em memória, a gente tem que avaliar todos os tipos de memória. Como eu estava falando para você na questão da aprendizagem, né? Se você tem uma capacidade maior de memória visual, então você olha um texto e para você aprende melhor do que ouvindo alguém falar alguma coisa, provavelmente num teste que a gente aplique de memória visual, você vai ter uma pontuação maior do que um de memória auditiva. Então, a gente aplica esses instrumentos numa avaliação neuropsicológica para avaliar esse tipo de perda ou ganho. E aí, como é que esses instrumentos são feitos? A gente vai comparar a pessoa com um público específico. Então, por exemplo, eu tô com 29 anos, né? Então, eu fiz uma avaliação para saber se eu tô com algum envelhecimento. Eu preciso olhar para pessoas que têm a mesma idade que a minha, ver qual foi a potencialidade delas e ver se a minha tá abaixo ou se tá junto com elas, ou se tá até acima. Então, a gente compara a pessoa com pessoas da mesma faixa etária, com pessoas da mesma escolaridade, porque isso faz diferença. Uma pessoa que tem um ensino superior é diferente de uma pessoa que tem um ensino médio, né? Então, isso faz diferença. É injusto você comparar com classificações diferentes, né? Então, essa exatamente é o tipo de trabalho que a gente faz na avaliação neuropsicológica, é avaliar essa cognição. Doutora Ângela, tem uma pergunta aqui do pessoal da biomedicina, eles estão questionando quais mudanças teremos no aspecto mental pós-pandemia? Teremos uma geração fragilizada no pós-pandemia? Na sua opinião, pode acontecer isso? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que muitas pessoas já estão fragilizadas, né? Já estão desestruturadas. Eu acho que pós-pandemia isso ainda vai refletir um tempo, porque pode vir como cena traumática mesmo, um trauma grande para essas pessoas. Mas eu sou aquela pessoa, assim, que tem sempre a esperança de melhoria. Então, mesmo que esse público esteja fragilizado, aí vem a gente, né, Fabiane, da área da saúde, a nossa função como profissional de acolher essas pessoas, de dar essa esperança para as pessoas, né? A galera também da biomedicina também entra nisso, né? Da gente mostrar para elas que, apesar de todo um trauma, a gente precisa se renovar, a gente precisa se adaptar. Um dos autores que estuda neuropsicologia, né? Ele vai definir a inteligência, eu sempre falo isso, mas acho muito interessante porque ele define a inteligência como a nossa capacidade de se adaptar ao ambiente. Então, agora é a hora da gente usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, sair fora da caixinha para se adaptar a esse meio. Mas sim, a gente pode ter, não uma geração fragilizada, assim, não sei se seria de larga escala,
talvez possa vir até uma geração, se a gente for pensar em pessoas mais novas, talvez mais capacitadas de lidar com uma crise do que a gente, né? Porque essa é a primeira crise que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, nós provavelmente elas já podem estar mais preparados para uma crise futura do que a gente, que nunca vivenciou isso, né? Então, acho que é difícil responder essa pergunta. Acho que estarão fragilizados, mas é nossa função auxiliar essa força interna para a gente voltar à nossa estrutura. Mas eu acho que podem pessoas que estão se organizando durante a quarentena, que já estão fazendo psicoterapia, que estão começando a questionar o estilo de vida, que já estão mudando o estilo de vida, que o tipo de trabalho está vendo se é prazeroso ou não, se quer trabalhar com aquilo ou não, são pessoas que provavelmente vão sair mais fortes da quarentena, que já estão aqui agora se adaptando, sabe? Mais ou menos por Concordo aí. totalmente com a sua fala. Eu acho que é uma oportunidade de autoconhecimento, essa pressão psicológica interna e externa que a gente tem sofrido durante a pandemia, né? É uma oportunidade da gente se autoconhecer, perceber quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fortes, como é que a gente lida com isso, sem ir para as variáveis que são os psicotrópicos, as drogas, o álcool, porque isso é apenas paliativo, não vai resolver, vai entorpecer aquela situação. E crise, todo o tempo da humanidade nós vivemos em crise. Em alguns momentos mais severos, em outros momentos mais light, até pelo país que a gente vive, a gente nunca viveu sem uma crise. Então, é um momento de grande aprendizagem. Eu acho que quem se fortalecer durante a pandemia, depois vai ter as suas competências pessoais, o seu equilíbrio muito mais fortalecido, quem souber lidar bem com essa situação atual. Com certeza. E aí a importância da gente falar também de não ter vergonha de pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, para eu ser forte eu tenho que lidar com as coisas sozinho, eu moro sozinho e ninguém nem tá vendo o que eu tô passando, e eu tenho que ser independente, essa cultura de, não, eu tenho que ser autônomo, então eu vou viver isso sozinho. Mas não ter vergonha de pedir essa ajuda quando precisar. É muito importante a gente se cuidar, né? Até porque se a gente não se cuida, como que a gente vai ajudar os outros? Que a gente tem essa coisa assim, eu quero ajudar o outro, eu quero ajudar o outro, mas eu não me ajudo. E aí, o que eu faço então? Quem cuida daquele que cuida, né? A gente tem que estar forte para poder ajudar o outro, senão a gente vai regredir com eles. A gente também não consegue suportar esse peso e vai sucumbir junto com eles, com aquela população fragilizada. Muito pertinente a sua fala, doutora. A gente já está com 42, 43 minutos de live. Eu acho que podemos fazer as considerações finais, porque em 50 minutos, né, acaba caindo. Então é um momento de despedir. Eu agradeço muito a sua participação, todos os alunos que estão aqui junto com a gente. Espero que tenhamos mais momentos futuros, que a gente possa se encontrar presencialmente, fora da pandemia, tá bem? Muito Com obrigada. certeza. Eu já tô com saudade de dar palestras, de dar aula presencial. Eu que agradeço ao convite. Eu acho muito importante esse movimento que as faculdades têm de gerarem uma semana de conhecimentos que vão agregar além do que a gente precisa estudar na teoria, né? Falar sobre a vida e isso, trazer reflexões, acho sempre muito importante. Eu acho que eu tive tudo que eu queria falar, eu falei. Só a última mensagem que eu queria passar tenham paciência consigo mesmo. Esse é um momento que a gente precisa se acolher, a gente precisa entender que a gente não tem que estar forte o tempo todo, né? Que a gente pode chorar, que a gente pode ter alguma insônia, que a gente pode ter uma ansiedade e que além disso a gente pode ter uma rede de apoio, né? Os profissionais estão aí para isso, mas os amigos também estão aí para isso, os familiares também estão aí para isso. Então procurem ajuda se vocês precisarem e se vocês quiserem me seguir no Instagram é psi.angela_guimarães. Eu tenho Já estou lá. que bom! Eu tenho um canal no YouTube também, que é Psicóloga Ângela Guimarães. Todas as lives que eu faço, eu coloco lá para não perder o conteúdo. Aí, se vocês tiverem interesse lá, eu falei um pouquinho de rotina organizadora. E, além disso, eu também tenho um canal no Spotify, que é Psicóloga Ângela Guimarães também. E no canal do Spotify... Ouvi os seus áudios hoje de manhã, muito Que bons. legal! Parabéns pelo conteúdo.
Que bom. Sejam muito bem-vindos aí. Obrigada, Fabiane. Olha, só para finalizar, o pessoal está pedindo recomendações de livros. Se puder passar, a gente agradece. De livros sobre o que exatamente? Se vocês Sobre o puderem. que, gente? Qual assunto? Vamos ser mais específicos, por favor. Livro sobre o tema, mas sobre qual assunto específico? Talvez autoconhecimento, que eles ainda não responderam. O pessoal está elogiando muito, viu, Ângela? Que Ai, você que é muito bom. simpática, que você é muito profissional. Acho que vamos ganhar aí uns clientes aqui na LS. Eu sou a primeira. Que legal. Tá, vou Livros de tratar. autoconhecimento, o pessoal respondeu aqui agora. Tá. Eu vou pedir para vocês, então, esperarem um pouco, que eu vou pesquisar. E aí eu faço um post no meu Instagram dando dicas desses livros, tá bom? Porque aí eu faço uma pesquisa mais. Saúde mental também, o pessoal colocou. Saúde mental e autoconhecimento. Acho que maneiras, né, de lidar com isso. Tá. Combinado. Então, eu vou dar uma pesquisada e aí eu faço um postzinho lá no meu Instagram. E aí, depois, se a LS até quiser repostar, né? Eu posso marcar eles nos stories e aí eles repostam. Tá bom? Por favor, nos marque. Muito obrigada pela sua presença. Um ótimo sábado. Para vocês também. Os alunos estão se despedindo, agradecendo muito a sua participação, foi muito proveitosa. Que bom, fico feliz de ter agregado. Beijo, até a próxima. Vamos segui-la na sua trajetória profissional. Muito obrigada, doutora Ângela.